Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês aqui uma reflexão muito importante. Você prefere ganhar R$ 100 agora ou 110 daqui a um mês? Né? Você já parou para pensar que nosso dinheiro ele não vale a mesma coisa ao longo do tempo? Ou ele pode valer mais ou ele vale menos. Você já reparou nisso? Mas antes, para nós sabermos como isso acontece, temos que saber o valor presente, né, o conceito de valor presente, valor futuro, taxas equivalentes, taxa efetiva, taxa nominal e taxa real. Muito bem. O que é valor futuro, então? Né? Começando por esse conceito de valor futuro. Valor futuro é o valor que nós vamos ter no futuro, certo? Simplesmente assim. Ou seja, o valor futuro nada mais é do que o nosso montante, né? O quanto a gente vai acumular ou até, digamos assim, diminuir, né? Dependendo de como for essa taxa. Se ela for uma taxa negativa, nós diminuiremos o nosso montante, mas vai ser a quantia que nós teremos no futuro. Muito bem. Então, o valor presente é o valor que nós temos nesse exato momento, agora, no momento que nós faremos a compra de um título, por exemplo, e esperamos ganhar com ele 10%, então um ano depois nós teremos acumulado um certo valor. Se caso esse valor fosse uma depreciação, né, um valor negativo, nós teríamos diminuído esse valor presente, ou seja, o valor futuro seria menor do que nós temos agora. É o que acontece com a inflação. Se a inflação fosse 10% ao ano, um ano depois nós teríamos um valor menor do que esses R$ 1.000. Muito bem. Então, mas como isso acontece na prática? Então, o valor futuro vai ser o nosso valor presente, certo? Só que se ele aumentar, né, se ele for um rendimento positivo, né, ele vai aumentar uma taxa, certo? Ele vai acumular nessa taxa. E isso vai acontecer dentro de um período, ou 2 períodos, ou 3 períodos, ele pode se repetir. Então, aqui nós colocamos a quantidade de períodos aqui em cima no expoente. Muito bem. Essa taxa, ela está ao ano, né? Então, aqui o período, né, que nós colocamos aqui é de um ano. Então, está tudo coerente. Vamos ver como fica, né, o nosso rendimento, então, nesse período. Então, o nosso valor futuro vai ser o quê? Vai ser os 1.000, né? 1 mais 0,1. Lembrando que nós temos que transformar essa taxa de 10 sobre dividir por 100, que isso vai ser igual a 0,1, né? E elevar o número de períodos, né, com relação à taxa. Muito bem, aqui no caso é 1. Então, multiplicando, né, ou pelo menos adicionando primeiro isso aqui vai ser 1,1 e depois nós multiplicamos esse 1.000 por 1,1. O resultado dessa conta é 1.100. Muito bem. Se fosse R$ 100, né, é só, digamos, dividir por 10 aqui que nós teríamos 110 depois de um ano. E aí, isso aqui vai ser sempre assim. Muito bem, então o valor final, né, como a gente já havia calculado, é 1.100. E aqui, para lembrar, então o valor futuro é o valor presente, 1 mais a taxa ao ano. Lembrando que aqui tem que ter o período, né, de um ano. Então, fazendo essa conta, aqui também tem o período de um ano, lembrando. Só que como o expoente é 1 aqui em cima, nós ignoramos, né, esse 1. Mas temos que reforçar que é importantíssimo colocar o número de períodos correspondente aqui à taxa. Muito bem. Então, o valor futuro nesse período vai ser de 1.100. E o valor presente? O valor presente é o contrário do valor futuro. Então, se o valor futuro é igual a valor presente, 1 mais a taxa, né, no caso aqui é o ano, elevado ao número de períodos, basta nós pegarmos esse fator e dividir aqui o valor futuro. Ou seja, vai ser o valor presente, então vai ficar igual ao valor futuro, dividido por 1 mais a taxa, né, ao ano, elevado ao número de períodos, né? Ou seja, no caso, 1 período. Então aqui, só lembrando, aqui é 1. Então essa formulinha aqui, né, é igual a essa, é idêntica a essa. Então achamos o valor presente dessa forma, ou seja, é trazer o dinheiro lá do futuro para o agora, né? E aqui a conta, nós temos, se a gente tem 110,
é R$ 1.100, né? Na verdade, 1.100. Nós teremos 1.000, né? Se a taxa for de 10% nessa operação. Muito bem. E se nós quisermos saber, né? Se nós não quisermos saber mais de um ano, acho que é muito tempo. Queremos saber 6 meses depois, um mês depois, quanto ficará esse valor aqui. Então, se nós pegarmos quanto vai ficar o nosso valor futuro, né? Daqui um mês, por exemplo. Daqui um mês, né? Se a gente dividir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só melhorar aqui a distribuição. Tiver 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e mês 5. Aí chegou aqui no mês 6. A gente pode fazer isso de forma mensal, né? Cada mês, para saber a taxa ao mês, né? Podemos fazer também diária, né? Subdividir isso daqui em dias. Então, podemos fazer de várias formas. Só que em geral, né? Os nossos investimentos, eles sempre vêm em base ano, né? Então, nós temos que fazer essa equivalência de taxas, né? Para podermos saber qual que vai ser ao mês, ao semestre, ao trimestre. Aí vai depender do seu gosto, para a gente saber como que está sendo capitalizado. Tudo bem. Então, aqui nós temos 2 períodos, certo? Né? Na parte de cima aqui. Temos hoje, temos 6 meses depois. Então, nós queremos saber, por exemplo, ao semestre. Quanto é a taxa ao semestre? E aqui também temos um ano. Então, vamos pegar esse um ano e dividir pelo número de semestres que compõe um ano. Bom, primeiro fazer a continha aqui. O valor futuro vai ser o valor presente. Se fosse em um ano, teríamos 1 mais a taxa em ano, elevado ao número de períodos em ano, 1. Isso aqui é equivalente a dizer que é o valor presente, né? Ele está sendo capitalizado ou acumulado ao semestre, né? Elevado ao número de semestre, seja 2. Isso aqui também pode ser dito que ele é o valor presente acumulado, por exemplo, ao mês. Então, isso aqui vai ser 1 vezes 1 mais a taxa, né, ao mês, elevado ao número de meses. Quantos meses temos um ano? 12. Então, todas essas aqui são equivalências. Isso aqui é equivalente a isso, que é equivalente a isso, que é equivalente a isso. Muito bem. Se nós ignorarmos aqui, né, agora o valor futuro, porque o valor futuro isso aqui é o valor futuro, isso aqui é o mesmo valor futuro, é o valor futuro. Claro que ele vai ser capitalizado, né, de forma diferente. E nós queremos saber essa parcela aqui, né, a taxa ao mês, a taxa ao semestre ou a taxa ao ano. Isso é o que nos interessa aqui. Muito bem. E como faremos isso? Então, só vou apagar um pouquinho aqui. Então, o valor futuro, como disse, para achar a taxa ao semestre, vai ser o que? O valor presente, 1 mais I ao semestre, elevado a 2, né? Porque são 2 semestres, nós temos um ano. Isso equivale ao de um ano, que é o que nós temos aqui, elevado a 1. Muito bem. Vamos simplificar nossa conta. Então, cortamos esse valor presente com esse valor presente, porque o que interessa para a gente está aqui, ó. Na verdade, esse aqui que é o que nós queremos encontrar. Então, vamos fazer essa conta. Aqui embaixo temos o que? 1 mais I, né, ao semestre, ou seja, a taxa ao semestre, igual a 1 mais a taxa ao ano. Muito bem. Para eliminar esse número 2 aqui, porque a gente tem que pegar isso aqui, vamos fazer uma operação matemática chamada raiz quadrada. Vamos colocar dos dois lados da equação, né? Fazendo isso, nós temos o seguinte.
A raiz ela vai cortar com esse número 2, então aqui vai ficar 1 mais I ao semestre, certo? E aqui nós temos o ano, então o ano vai ficar sobre a raiz, porque ele não está eliminando nada, então vai ficar 1 sobre a raiz ao ano. Muito bem. Se nós passarmos esse daqui para o outro lado, nós temos agora a taxa ao semestre. Então, I ao semestre vai ser igual a 1 mais I ao ano. Aí, depois que você fizer essa conta, subtrai 1. E aí encontramos, então, a taxa ao semestre. Muito bem. Então, quanto vai ser essa taxa? Essa taxa ao semestre vai ser 4,81. Aqui está um resumo, né, de como será essa taxa. Então, temos aqui, depois da subtração, 0,48. Para deixar em percentual, né, é só multiplicar por 100 no final. 100, né? Não 100. Multiplica por 100 e fazemos a anotação da seguinte maneira, né, como está escrito aqui. Muito bem. Aí se fosse um mês, né? Nossa, taxa equivalente agora. Hoje, daqui um mês, se tivéssemos 1%, né, ao mês. Vamos fazer agora o contrário. Ao mês nós temos 1%. Quanto seria em um ano? Né? Em um ano. Quanto seria? Ou seja, I ao ano. Bom, ao ano seria o seguinte. É a mesma coisa. O valor futuro, então, no caso aqui vai ser o valor futuro aqui, né? Ou o valor futuro depois de 12 meses. Né? No caso, você vai fazer isso aqui, ó. O valor presente, né? O valor presente aqui e depois o valor futuro. Aí é como se estivesse fazendo o valor presente, né, e valor futuro, sempre acumulando dessa forma. Então, o valor presente daqui, por exemplo, um mês, né, ele vai ser equivalente ao valor, por exemplo, se eu quero saber no ano, então aqui o mês eu tenho 12 meses, certo? E ao ano eu tenho um ano, ou seja, aqui eu só tenho um, eu subdividi o ano em ao mês. Muito bem. Então para saber eu tenho ao mês e quero saber ao ano. Essa aqui está mais simples do que a outra. Então por quê? Porque não precisamos fazer raiz quadrada ou raiz enésima, né, de um número. É só elevar a 12. Então aqui, e isolar, né, esse IA. Então, IA vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 mais I ao mês. Tudo isso aqui está elevado a 12. E aí depois nós pegamos esse 1 que está aqui, né, e passamos para o outro lado da equação. Só que ele passa com sinal negativo, então vai ser menos 1. Então temos aí que vai ser, fazendo as contas, 1% ao mês, eu já sei essa conta de cabeça, vai dar ao ano, né, 12,68% ao ano. Muito bem. Vamos ver como fica lá então. Essa conta aqui, nós acabamos de fazer, só para resumir o passo a passo. Belezinha? Muito bem. Essas são as taxas equivalentes. Então, se nós tivermos uma taxa de 1% ao mês, no ano teremos 12,68%. Então, só para lembrar, taxa equivalente, você pode converter, né, um período grande em um período menor ou vice-versa. Aqui tem algumas taxas. Só para a título de curiosidade, né, um título de renda fixa, um ano representa 252 dias úteis. Então, se for fazer a capitalização diária,
temos que levar em consideração os 252. Muito bem. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha esclarecido algumas dúvidas.